Eu estava vestida de branco. Não por ingenuidade, por memória. 10 anos de casamento mereciam uma cor limpa, pensei. Uma tentativa quase patética de lembrar a todos, e principalmente a ele, que eu ainda era a esposa, a legítima. A mulher que assinou contratos, criou um filho, engoliu silêncios e sustentou uma imagem que nunca foi só dele. O salão estava cheio. Família, acionistas, amigos estratégicos. Pessoas que não vinham por amor, mas por posição. Eu sabia disso, sempre soube. Mesmo assim, sorri. Sorry, enquanto ele brindava. Meu marido levantou a taça com a segurança de quem nunca foi contrariado. O terno sob medida, o relógio suíço comprado com dinheiro que eu ajudei a blindar juridicamente, a voz firme de CEO amado por todos. 10 anos, ele disse. 10 anos de uma jornada intensa. Não olhou para mim. O silêncio começou ali. Um detalhe mínimo. Um segundo a mais sem o meu nome. E hoje, continuou, eu decidi parar de mentir. As pessoas riram. Pensaram que era uma piada ensaiada. Essas sempre funcionam bem em festas caras. Eu não ri. Porque a verdade, ele respirou fundo, merece ser vivida em voz alta. Foi quando ela entrou. Jovem demais para aquele salão. Bonita demais para não ser notada. Vestida com a audácia de quem nunca precisou pedir licença. Ele estendeu a mão. Ela aceitou. Esta é a mulher que eu amo agora. O mundo não explodiu, mas eu sim. Senti o chão se afastar dos meus pés, como se eu tivesse sido empurrada para fora de mim mesma. Meu filho não estava ali. Graças a Deus. Eu tinha feito questão. Intuição, talvez, ou instinto de sobrevivência. As pessoas me olharam, algumas com pena, outras com curiosidade, poucas com respeito. E você? Ele finalmente me encarou. Sabe que isso já acabou. Acabou. Como se 10 anos fossem um contrato vencido. Como se eu fosse um erro administrativo. Não cause uma cena, ele murmurou, aproximando-se apenas o suficiente para ferir sem que ninguém ouvisse. Saia com dignidade. Dignidade. A palavra me cortou mais do que a traição. Eu me levantei devagar. Não porque estava fraca, mas porque precisava que todos vissem. O branco do meu vestido contrastava com os olhares que me empurravam para fora daquele espaço que também era meu. Você não vai dizer nada? Alguém cochichou. Eu disse. Parabéns, falei olhando para ele. Que seja feliz com suas escolhas. Ele sorriu aliviado. Achou que tinha vencido. Saí do salão sem correr, sem chorar, sem quebrar nada. Mas dentro de mim, algo começou a se organizar. Porque eles viam uma esposa descartada, uma mulher humilhada. Ninguém ali lembrava ou sabia que eu era a advogada dele, que eu conhecia cada cláusula, cada transferência, cada seguro, cada mentira assinada. Naquela noite, eu perdi um marido e ganhei um caso. Eu não dormi naquela noite. Tirei o vestido branco e deixei no chão do banheiro, como se fosse uma pele antiga que já não me servia. Fiquei olhando para ele por longos minutos. Ainda tinha o cheiro do salão, do champanhe caro, do perfume dele misturado com o dela. Não chorei. Não porque não doía, mas porque o choque tinha anestesiado tudo. Abri o notebook. Não para escrever uma mensagem, não para implorar explicações, não para pedir desculpas por algo que não fiz. Abri porque era o único lugar onde eu ainda tinha controle. Comecei pelo óbvio, as contas conjuntas, as empresas em meu nome por conveniência fiscal. Lembrei de cada vez que ele me pediu para assinar algo com aquele sorriso fácil, dizendo que eu era a única em quem confiava. Eu confiava menos. Por isso lia tudo. Por isso guardava cópias. O silêncio sempre foi a minha arma. Ele achava que era fraqueza. No dia seguinte, acordei cedo. Fiz café. Arrumei a casa. Preparei o café da manhã do nosso filho com a mesma precisão de sempre. Ele me perguntou onde o pai estava. Eu disse que tinha uma reunião importante. Não menti. Apenas omiti a parte em que essa reunião tinha destruído a nossa família. Levei-o à escola. Sorri para outras mães.
Cumprimentei professores. Ninguém ali sabia que poucas horas antes eu tinha sido publicamente descartada como um objeto fora de uso. Quando voltei, havia uma mala na porta. Pequena, calculada, como se ele tivesse planejado até o espaço que eu ocuparia fora da vida dele. Dentro, minhas coisas dobradas às pressas. Nenhum bilhete, nenhuma explicação. Apenas o recado claro: não volte. Fechei a porta atrás de mim e sentei no chão da sala. Não para chorar, para pensar. Lembrei da primeira vez que desconfiei. Um telefonema desligado rápido demais. Um recibo de hotel que não fazia sentido. Uma transferência de dinheiro que ele tentou justificar com termos técnicos que eu mesma tinha ensinado a ele anos antes. Eu tinha arquivado tudo, por hábito, por prudência, por amor próprio. Abri uma pasta antiga no computador, nome neutro. Documentos gerais. Lá estavam os áudios, gravados sem intenção de uso. Conversas de trabalho que nunca foram trabalho. Lá estavam os relatórios financeiros maquiados, empresas fantasmas, seguros de vida atualizados sem o meu conhecimento. Um exame de DNA solicitado meses atrás e nunca comentado comigo. Meu estômago revirou. Não era só traição, era a estratégia. Ele não queria apenas outra mulher, queria me apagar. Respirei fundo. Pela primeira vez desde a festa, senti algo claro. Não era tristeza, não era raiva, era lucidez. Peguei o telefone. Liguei para um antigo colega do escritório. Não expliquei nada, apenas marquei um encontro, neutro, profissional. Antes de desligar, ele perguntou se estava tudo bem. Eu respondi que sim, e era verdade. Porque naquele momento eu entendi. O silêncio que eu escolhi não era perdão. Era preparação. A primeira coisa que fiz foi mudar a senha de tudo o que era meu. Não por vingança, por sobrevivência. Contas, arquivos, backups antigos que ele nunca teve paciência de entender. Eu sempre fui a pessoa dos bastidores, a que organizava, a que prevenia, a que pensava 2 passos à frente enquanto ele se ocupava em ser visto. No escritório antigo, o prédio ainda tinha o cheiro do meu passado. Madeira encerada, café requentado, silêncio caro. Meu colega não fez perguntas. Apenas me observou com aquele olhar profissional que reconhece quando algo grave está prestes a acontecer. Você quer proteger ou atacar? Ele perguntou. Pensei por alguns segundos. Primeiro, proteger, respondi. Depois, deixar que ele se destrua sozinho. Eu não precisava de escândalo imediato. Precisava de tempo. Tempo para que ele continuasse cometendo erros acreditando que estava seguro. Nada deixa alguém mais imprudente do que a certeza de vitória. Voltei para casa com uma pasta discreta debaixo do braço. Dentro, orientações claras. Direitos que ele fingia não lembrar. Brechas legais que eu mesma tinha fechado anos atrás, mas que agora sabia exatamente como reabrir. À noite, ele ligou. Não atendi. Ligou de novo. E de novo. Mensagens curtas, impacientes. Depois, longas, falsamente gentis. No fim, uma única frase. Precisamos conversar como adultos. Adultos. Engole o riso. Ele só se lembrava disso quando queria controlar a narrativa. No dia seguinte, as primeiras notícias começaram a circular. Nada grande, apenas murmúrios. Um comentário aqui, uma ausência ali. Ele apareceu em um evento sozinho. A mulher nova não estava pronta para ser apresentada ao mundo corporativo. Ainda era instável demais. Eu acompanhei tudo à distância. Na escola do nosso filho, ele não apareceu para a reunião marcada há semanas. Eu apareci, sozinha. A coordenadora me olhou com aquele cuidado excessivo que só surge quando algo parece errado. Eu sorri. Disse que estava tudo bem. Era quase verdade. À tarde, recebi um e-mail automático do banco. Uma movimentação atípica. Ele estava tentando antecipar fundos. Provavelmente assustado. Ou ganancioso. Talvez os dois. Sorri pela primeira vez em dias.
Porque aquele movimento ativava uma cláusula que ele jurou nunca existir. Liguei para a seguradora, conferi datas, valores, beneficiários. Tudo ainda estava como eu deixara. Meu nome, nosso filho protegido, ele, vulnerável. À noite, sentei no quarto do meu filho até ele dormir. Observei seu rosto tranquilo. A única coisa que importava de verdade. Prometi em silêncio. Ninguém mais pisaria em nós. Enquanto isso, do outro lado da cidade, meu marido brindava novamente. Ria alto, fazia planos. Acreditava que tinha me deixado para trás. Ele não sabia que cada passo que dava agora era observado, registrado, guardado. A queda não começa quando alguém empurra. Começa quando a pessoa acha que já venceu. Eu voltei para casa. Não a casa conjugal. Aquela ele já tinha tomado para si como se fosse um troféu. Mas a casa que eu aluguei em meu nome anos antes, por segurança. O imóvel discreto, afastado, registrado como investimento. Ele nunca perguntou por ela. Nunca se interessou. Achava que eu exagerava. Ali, eu podia respirar. Nos primeiros dias fiz exatamente o que todos esperavam de mim. Nada. Não postei, não liguei, não apareci. O silêncio cria versões, e as versões, quando não são controladas, se multiplicam. Deixei que falassem. A esposa abandonada, a mulher frágil, a mãe desesperada tentando salvar o que restou. Era conveniente. Enquanto isso, eu organizava. Instalei câmeras novas. Não para vigiar o mundo, mas para registrar o que fosse preciso se algum dia ele tentasse reescrever a história. Atualizei backups em nuvem fora do país. Reuni documentos físicos em pastas numeradas. Datas, assinaturas, testemunhas potenciais. Não havia pressa, havia método. Ele voltou a ligar depois de uma semana. Dessa vez, atendi. Você sumiu, disse num tom ensaiado de preocupação. Nosso filho sente sua falta. Nosso filho. Usado como argumento, não como amor. Estou reorganizando minha vida, respondi. Achei que você queria isso. Silêncio do outro lado. Precisamos definir algumas coisas, ele insistiu. Advogados, divisão. Já defini, interrompi com calma. Quando for o momento certo, você saberá. Desliguei antes que ele pudesse reagir. Passei a observar de longe. Amigos em comum começaram a me evitar. Outros, curiosamente, se aproximaram demais. Pessoas sempre mostram quem são quando sentem cheiro de queda. Anotei nomes, gestos, comentários fora de lugar. Na empresa, ele tomou decisões apressadas, mudou diretores, cancelou auditorias internas, tentou acelerar um projeto que ainda não estava pronto. O medo costuma vestir o disfarce da arrogância. Eu sabia onde olhar. Uma antiga funcionária me procurou. Disse que não queria problemas, mas precisava limpar a consciência. Gravador ligado, consentimento claro. Uma conversa curta, mas suficiente para confirmar o que eu suspeitava havia meses. Desvios, assinaturas falsas, ordens verbais para apagar rastros. Agradeci. Não prometi nada. À noite, sozinha, senti o peso real de tudo aquilo pela primeira vez. Não chorei alto. Chorei em silêncio. Pelo casamento que nunca foi igual. Pelo homem que eu idealizei. Pela versão de mim que acreditou que lealdade bastava. Mas a dor não me paralisou. Ela me afinou. Na manhã seguinte, recebi uma mensagem dele com uma foto. Ele, a outra mulher, nosso filho ao fundo. Um acaso cuidadosamente enquadrado. Meu estômago revirou. Respirei fundo. Salvei a imagem. Anotei data, hora, local. Não respondi. Porque fingir normal também é uma estratégia. E ele ainda não fazia ideia de que estava me entregando aos poucos tudo o que eu precisava. Eu aprendi cedo que provas não gritam, elas esperam. Passei dias inteiros sem sair de casa, não por medo, mas por foco. Cada documento precisava ser lido como se fosse a primeira vez. Cada gravação, ouvida com frieza cirúrgica. Eu não podia me dar ao luxo de reagir como esposa. Precisava pensar como estrategista. Descobri padrões.
Transferências sempre às sextas-feiras. Reuniões fora da agenda oficial. Empresas abertas em nome de terceiros que jantavam na minha mesa aos domingos. Tudo fazia sentido agora. O cansaço constante dele. As ausências justificadas com termos que só alguém do meio jurídico aceitaria sem questionar. Ele contou com isso. Contou comigo. E perdeu. Um áudio em especial me fez parar. A voz dele, segura, explicando a um contador como ajustar números antes de uma auditoria externa. Nada explícito demais, apenas o suficiente para quem sabe ouvir. Pausei, voltei, ouvi de novo. Ali não havia emoção, apenas cálculo. Naquele mesmo dia, levei nosso filho ao parque. Observei-o correr, cair, levantar. Crianças fazem isso sem pensar. Adultos aprendem a cair fingindo que foi escolha. No banco ao lado, uma mulher me reconheceu. Esposa de um investidor próximo a ele. Conversa casual. Perguntas cuidadosas, respostas vagas. Ela queria saber de mim. Mas também queria saber dele. Sorri. Deixei escapar uma frase solta. Nada acusatório. Apenas uma dúvida plantada. Às vezes a gente descobre que não conhece quem dorme ao nosso lado. Ela entendeu. À noite recebi um e-mail anônimo. Um arquivo compactado, sem texto, sem assinatura. Dentro, planilhas internas da empresa dele. Dados que eu nunca deveria ter visto. Dados que alguém decidiu não carregar sozinho. Não abri imediatamente. Esperei 1 hora. 2. Fiz chá. Coloquei nosso filho para dormir. Só então sentei diante da tela. Era pior do que eu imaginava. Fraudes cruzadas. Pagamentos desviados para contas no exterior. Um seguro empresarial ativado recentemente com cláusulas alteradas às pressas. E, no rodapé de um contrato digitalizado, a minha assinatura. Falsificada. Não senti raiva. Senti clareza. Ele não estava apenas tentando me substituir. Estava tentando me usar como escudo. Fechei o computador e respirei fundo. Peguei o telefone. Fiz uma ligação curta, objetiva, profissional. Eu tenho material suficiente para 3 processos distintos, eu disse. Mas ainda não vou mover nenhum. Do outro lado, silêncio. Depois, um suspiro pesado. Quando? Perguntaram. Olhei para a janela. A cidade seguia viva, indiferente. Quando ele achar que ainda tem controle. Desliguei. Naquela noite recebi outra mensagem dele. Voz doce. Convite para conversar. Promessas vagas. A ilusão de reconciliação cuidadosamente embrulhada. Eu ouvi. Não respondi. Porque agora eu sabia. Tudo o que ele escondeu estava começando a falar. E quando a verdade começa, ela não pede permissão para terminar. Foi isso que me confirmou que eu estava no caminho certo. Depois de dias sem resposta, ele mudou o tom. As mensagens deixaram de ser cautelosas e passaram a ser condescendentes, como se eu fosse uma variável controlável, uma esposa emocional, previsível, cansada demais para reagir. Ele sempre precisou acreditar nisso. Aceitei encontrá-lo. Em local público. Um café discreto, frequentado por executivos que fingem anonimato atrás de xícaras caras. Cheguei antes. Escolhi uma mesa visível, não por coragem, por registro. Ele entrou confiante, o mesmo sorriso, a mesma postura de quem nunca perdeu nada importante. Você está bem? Ele disse, analisando meu rosto. Parece... calma. Eu estou, respondi. E era verdade. Conversamos sobre trivialidades, nosso filho, a agenda escolar, as férias que ainda poderíamos planejar juntos. Ele falava como se tivesse apenas apertado pause na nossa história. Você sabe que nada disso precisava ter sido assim, ele disse finalmente. Podemos resolver sem envolver terceiros. Terceiros, advogados, juízes, verdade. Você sempre teve medo de plateia, respondi. Ele riu, um riso curto. E você sempre foi dramática. Ali ele errou, porque subestimar alguém é sempre um convite. Enquanto ele falava, observei pequenos detalhes.
o celular vibrando com frequência, o olhar inquieto quando mencionaram o nome de um antigo sócio na mesa ao lado. A pressa disfarçada. Ele estava pressionado. Eu vou te compensar, ele disse num tom quase generoso. Financeiramente. Mas precisamos ser razoáveis. Razoáveis. Repeti como se provasse a palavra. Paguei o café antes de ir embora. Não olhei para trás. Na saída, ativei o aplicativo no telefone. O áudio estava salvo. Não por ilegalidade, ele consentira distraidamente no início da conversa. Sempre confiou demais na própria voz. No dia seguinte, uma matéria pequena saiu em um portal secundário. Nada direto. Apenas questionamentos sobre a transparência de uma das empresas do grupo. Citação anônima. Dados vagos, mas suficientes para despertar curiosidade. Ele me ligou furioso. Foi você? Perguntou, sem rodeios. Você sempre gostou de certezas, respondi. Agora vai ter que se acostumar com dúvidas. Desliguei. À tarde, recebi a confirmação de algo que eu aguardava havia semanas. Uma auditoria externa seria reaberta. Não oficialmente ainda, mas em breve. Sentei no chão do quarto, encostada na cama do meu filho. Observei-o desenhar, alheio a tudo. Senti o peso da responsabilidade me atravessar inteira. Eu não estava fazendo isso por vingança. Eu estava fazendo para que ninguém mais pudesse nos usar. E pela primeira vez desde a festa, entendi que ele não era o inimigo mais perigoso. O inimigo real era a ideia que ele ainda tinha controle. E essa ideia estava prestes a morrer. A auditoria ainda não era pública, mas o efeito já circulava como um vírus silencioso. Convites cancelados, reuniões adiadas. Olhares longos demais. Ele sentia, eu sabia. Sempre soube reconhecer quando o chão começava a ceder sob alguém que se achava intocável. Naquela semana recebi uma ligação inesperada. O pai dele. A voz envelhecida ainda carregava autoridade. Não pediu. Convocou. Venha conversar comigo. Aceitei. Não por respeito, por cálculo. A casa da família continuava a mesma. Grande, fria. Decorada com símbolos de poder que já não significavam nada para mim. Ele me observou em silêncio enquanto eu sentava. Avaliava danos, como sempre fez. Meu filho está sob pressão, disse direto. Você sabe disso. Eu sei, respondi. E você também sabe que isso não beneficia ninguém. Ninguém. A palavra favorita de quem sempre se beneficiou. O que exatamente o senhor quer? Perguntei. Ele suspirou. Pela primeira vez, pareceu cansado. Que você seja razoável, pelo bem do nome da família, pelo seu filho, meu filho. O nome da família não está em risco por minha causa, respondi mantendo a voz baixa. E meu filho já aprendeu quem o protege de verdade. Ele não insistiu. Sabia quando uma negociação estava perdida. Saí dali com algo mais valioso do que um acordo, a confirmação de que ele estava sozinho. Nos dias seguintes, a mulher com quem ele aparecera na festa começou a desaparecer. Fotos apagadas, perfis privados, distância estratégica. Amor não sobrevive a investigações. Ele tentou voltar a falar comigo. Mensagens longas, voz embargada, lembranças seletivas de momentos felizes. Promessas tardias. Não respondi. Enquanto isso, finalizei o que precisava. Organizei os arquivos em ordem cronológica, preparei cópias, deixei instruções claras com duas pessoas diferentes. Se algo acontecesse comigo, tudo viria à tona. Não era paranoia, era prevenção. Na sexta-feira, a empresa divulgou um comunicado vago sobre ajustes internos. O mercado respondeu mal. As ações caíram, pouco ainda, mas o suficiente para doer. À noite, ele apareceu na porta da minha casa. Não atendi. Vi pelo monitor. O homem que antes me expulsara diante de todos agora parecia menor, perdido, desalinhado. Bateu mais uma vez. Depois foi embora. Sentei no sofá e fechei os olhos. Eu sabia que aquele era o fim de uma fase, a calmaria antes da exposição. O momento exato em que tudo que foi feito no escuro começa a exigir luz. Não senti prazer. Senti alívio.
Porque eu já não precisava fingir que estava sobrevivendo. Eu estava pronta para aparecer. Eu escolhi o dia com cuidado, não por superstição, por impacto. A Assembleia Anual da empresa reuniria tudo o que importava para ele: conselho, investidores, imprensa econômica, aliados políticos disfarçados de parceiros estratégicos. O lugar perfeito para alguém que sempre acreditou que poder se exerce em público. Eu pedi para falar, formalmente, por escrito, com antecedência. Ele não tentou impedir. Talvez porque achasse que eu não teria coragem. Talvez porque ainda acreditasse que me conhecia. Entrei no auditório sem pressa, vestida de escuro, nada que chamasse atenção além do silêncio que se formou quando alguns me reconheceram. Sentei na primeira fila. Não olhei para ele. Quando meu nome foi anunciado, senti algo raro: serenidade. Subi ao palco com a mesma calma que ele sempre usou para me silenciar. Eu não estou aqui como esposa, comecei. Nem como ex-esposa. Alguns murmúrios. Ele se mexeu na cadeira. Estou aqui como profissional. Como alguém que assinou, analisou e arquivou documentos que agora precisam ser contextualizados. Projetei a primeira imagem. Um gráfico simples, nada acusatório. Apenas números que não batiam. Depois, contratos, datas, assinaturas duplicadas, empresas cruzadas. Eu não precisava explicar muito. Quem estava ali sabia ler, sabia interpretar, sabia quando algo cheirava mal. Durante anos, continuei, fui orientada a não fazer perguntas, a confiar, a proteger uma imagem. Olhei diretamente para ele pela primeira vez. Hoje, escolho proteger fatos. A sala ficou pesada. Não houve gritos, não houve escândalo. Apenas o tipo de silêncio que antecede decisões graves. Quando terminei, agradeci. Desci do palco, sentei. Ele não falou. Não porque não quisesse, mas porque qualquer palavra agora seria registrada. Horas depois, os celulares começaram a vibrar. Notificações. Pedidos de esclarecimento. Comunicados emergenciais. A imprensa do lado de fora. Ele saiu escoltado por advogados. Não me olhou. À noite, assisti às notícias com nosso filho já dormindo. Não mostraram meu rosto. Não citaram meu nome. Mas falaram dele. Investigação preliminar. Indícios graves. Abertura de apuração formal. Desliguei a televisão. Não comemorei. Porque eu sabia. Aquilo não era o fim. Era o começo da queda em cadeia. O momento em que uma estrutura inteira começa a ruir porque alguém puxou o fio certo. E eu ainda tinha mais fios. Na manhã seguinte, acordei com o telefone vibrando sem parar. Não atendi. Deixei que as mensagens se acumulassem como provas de desespero. Advogados, jornalistas, antigos amigos que nunca perguntaram como eu estava, mas agora queriam entender melhor. Silenciei tudo. Preparei o café do meu filho. Observei-o comer com calma, alheio ao barulho do mundo. Aquela normalidade era o meu ponto de apoio. Sem ela, eu teria perdido o centro. Quando ele saiu para a escola, liguei o computador. A engrenagem tinha começado a girar sozinha, exatamente como eu previa. Conselheiros se afastando publicamente. Parceiros pedindo tempo. Documentos vazando, não por mim, mas por quem precisava salvar a própria pele. Nada desmorona sozinho. As pessoas empurram quando sentem que a queda é inevitável. Recebi uma ligação da mulher que antes me observava no parque. A voz tensa. Você sabia? Ela disse. Não era uma pergunta. Eu suspeitava, respondi. Ela respirou fundo. Meu marido também assinou alguns daqueles contratos. Anotei mentalmente. Mais um ponto de ruptura. À tarde, ele tentou o contato novamente. Desta vez, por meio do nosso filho. Um pedido para vê-lo. Um apelo à imagem de pai. Autorizei. Com supervisão. Com horário marcado. Observei de longe enquanto ele tentava sorrir, tentar parecer inteiro. Nosso filho o olhou com curiosidade contida. Crianças percebem quando algo se quebra. Você está diferente, ele disse ao pai sem maldade. Ele não soube responder.
Na saída, ele me encarou, os olhos vermelhos, a voz baixa. Você não precisava ter feito isso desse jeito. Eu fiz do único jeito que restava, respondi, em voz alta. Naquela noite, recebi a confirmação oficial. A investigação avançaria para a esfera criminal, não apenas administrativa. O que antes era ajuste, agora era risco real. Senti o peso pela primeira vez. Não de culpa, de consequência. Eu não estava apenas expondo um homem. Estava ativando um sistema que não volta atrás. Fechei os olhos por alguns segundos. Pensei na mulher que eu fui. Na esposa que acreditava que proteger o outro era proteger a si mesma. Abri os olhos. Agora eu sabia. Quando a verdade começa a circular, ela não pertence mais a ninguém. E ele ainda não tinha entendido que o pior não era perder o cargo. Era perder a narrativa. A primeira tentativa veio pela imprensa. Um artigo opinativo, assinado por alguém que eu nunca tinha visto antes, mas cujo vocabulário eu reconhecia. Falava de ressentimento, de vingança pessoal disfarçada de denúncia, de uma ex-esposa incapaz de aceitar o fim de um casamento poderoso. Li até o fim sem alterar a respiração. Era fraco, mas era perigoso. Porque não precisava ser verdadeiro, apenas plausível. No mesmo dia, um segundo texto surgiu, desta vez insinuando instabilidade emocional, citando fontes anônimas, relembrando momentos de conflito dentro do casamento. Nenhuma prova, apenas insinuações bem colocadas. Ele estava tentando me transformar em ruído. Eu esperei. Não por medo, por tempo. Enquanto isso, os advogados dele entraram com uma petição emergencial. Pedido de liminar para silenciar vazamentos. Tentativa clara de me associar a algo que eu não fiz. Eu não vazei nada. Eu apresentei fatos em fórum adequado. A diferença é sutil e decisiva. Meu advogado me ligou à noite. Ele está tentando ganhar tempo, disse, e mudar o foco. Eu sei, respondi. Então vamos devolver o foco certo. No dia seguinte, autorizei algo que eu vinha segurando havia meses. Um depoimento formal, registrado, técnico, sem adjetivos, sem emoção. Apenas datas, valores, assinaturas, gravações com consentimento e uma linha do tempo impossível de negar. Não falei dele como marido. Falei como parte investigada. A reação foi imediata. O mesmo portal que tentou me desqualificar publicou uma nota curta. Recuo elegante. Ajuste de tom. A palavra suposta começou a desaparecer dos textos. À tarde, ele me ligou pela última vez. Você está destruindo tudo, disse, a voz quebrada. Não só a mim. Não, respondi, sem elevar o tom. Eu estou impedindo que você continue. Silêncio. Você podia ter ido embora, ele murmurou. Eu fui, respondi. Mas levei a verdade comigo. Desliguei. Naquela noite, caminhei sozinha pela casa. Toquei paredes, portas, objetos simples. Pensei em tudo o que eu tinha perdido e em tudo o que ele ainda perderia. Porque agora não era mais sobre mim. Era sobre o que acontece quando alguém tenta reescrever a história e descobre que outra pessoa guardou o original. O depoimento abriu portas que ninguém mais conseguia fechar. Na semana seguinte, 3 executivos deixaram a empresa por motivos pessoais. Um quarto foi afastado cautelarmente. Não houve coletiva. Não houve explicação. Apenas comunicados frios, calculados para conter pânico e falhando. O mercado reage mal ao silêncio quando ele vem carregado de medo. Eu acompanhei tudo de longe. Não apareci. Não comentei. Aprendi que, em certos momentos, a ausência pesa mais do que qualquer discurso. Enquanto eles tentavam controlar danos, eu apenas confirmava dados quando solicitada. Nada além disso. Ele tentou outra rota. Entrou com um pedido judicial para rever a guarda do nosso filho. Quando li, sente o corpo inteiro reagir. Não foi dor, foi alerta. A alegação era simples. Instabilidade do ambiente materno devido à exposição pública. Uma frase elegante para tentar me ferir onde eu mais protegia. Respirei fundo. Liguei para meu advogado.
Hora errada, eu disse. Pessoa errada. A resposta veio rápida. Laudos, relatórios escolares, testemunhos, registros de ausência dele. A linha do tempo não mentia. Nunca mentiu. Na audiência preliminar, ele evitou meu olhar. Parecia menor de novo. Como alguém que percebe tarde demais que escolheu o campo errado para lutar. O pedido foi indeferido. Quando saí do fórum, não senti vitória. Senti encerramento. Um tipo específico de alívio que só vem quando alguém falha em usar seu último recurso. À tarde, recebi uma ligação curta. Ele está sendo formalmente indiciado, disse a voz do outro lado. Fraude, falsificação e obstrução. Agradeci. Desliguei. Sentei no chão da sala, encostei as costas no sofá. Fiquei ali por alguns minutos, imóvel. Não pensei em futuro, não pensei em passado. Apenas deixei o peso do que estava acontecendo se acomodar. Eu sabia que aquilo significava mais do que manchetes. Significava que ele não tinha mais para onde correr. O efeito dominó não pede desculpas quando começa. Ele apenas cai. E o próximo impacto seria público demais para ser contido. Eu acordei com o som das notificações antes mesmo do despertador. Dessa vez não eram mensagens privadas. Eram alertas de notícias, o nome dele estampado em letras grandes. Não havia mais eufemismos, não havia mais suposto. O verbo agora era direto, investigado, indiciado, afastado. Li tudo sentada à mesa da cozinha enquanto a água do café fervia. O contraste era quase cruel. O mundo dele desmoronando em páginas digitais enquanto eu escolhia uma xícara comum para começar o dia. Não senti triunfo. Senti encerramento em movimento. Na escola, outras mães me olharam diferente. Algumas com cuidado, outras com respeito silencioso. Ninguém fez perguntas. Quando a verdade fica grande demais, ela dispensa comentários. Deixei meu filho e voltei para casa. No caminho, vi o prédio da empresa dele cercado por jornalistas. Câmeras, microfones. O tipo de exposição que ele sempre controlou, até agora. Ele não apareceu. Disseram que estava recolhido, que precisava de tempo. Palavras vazias para alguém que sempre acreditou que poder era presença. Recebi uma notificação oficial no início da tarde. A seguradora suspendera temporariamente qualquer movimentação ligada às apólices alteradas. Uma medida cautelar, fria. Técnica. Era o dinheiro deixando de obedecer. À noite ele tentou falar comigo mais uma vez. Não por telefone, por e-mail. Longo, desorganizado. Pela primeira vez, sem estratégia. Falava de arrependimento, de erros, de amor mal conduzido. Falava de mim como se eu ainda fosse um lugar seguro. Não respondi, porque algumas portas só se fecham uma vez. Fechei o computador e sentei ao lado do meu filho no sofá. Assistimos a um desenho qualquer. Ele riu em um momento simples. Aquela risada me atravessou mais forte do que qualquer manchete. Foi ali que eu entendi. O nome dele podia cair quantas vezes fosse. O meu não precisava subir. Eu já tinha recuperado o essencial, e o que ainda faltava não dependia mais de mim. A intimação chegou numa manhã comum. Papel timbrado, linguagem neutra, prazo curto. Ele teria que depor publicamente. Não como executivo, não como marido, mas como réu. Soube antes que ele. Não por privilégio, mas porque alguns sistemas avisam quem sempre esteve atento. Liguei para meu advogado. Ele já sabia. O tom era firme, objetivo. Não há mais adiamentos possíveis. Desliguei e fiquei alguns minutos parada na cozinha, olhando para a janela. O céu estava limpo demais para um dia como aquele. Quando a data foi divulgada, a imprensa reagiu como se fosse um espetáculo. Especialistas, analistas, opiniões cruzadas. Todos tentando prever o que aconteceria quando alguém acostumado a mandar tivesse que responder. Eu não tentei prever. Eu me preparei. Revisei tudo mais uma vez. Não porque fosse necessário, mas porque aquele seria o último ato em que eu precisaria estar consciente de cada detalhe. Depois disso, o processo seguiria sem mim.
Na noite anterior ao depoimento, ele me enviou uma mensagem curta. Apenas uma frase. Você ganhou. Olhei para a tela por alguns segundos. Não respondi. Porque não se ganha quando alguém perde tudo. Se atravessa. No dia do depoimento, não fui ao fórum. Não precisava. Não queria. Assistir de longe era suficiente. Vi a imagem dele entrando. Rosto fechado, corpo tenso. Nenhuma segurança que o protegesse. Pela primeira vez, ele era apenas um homem diante das próprias escolhas. As horas passaram lentas. Quando a notícia saiu, veio seca. Contradições. Omissões. Tentativas mal-sucedidas de justificar o injustificável. Senti um cansaço profundo. Não físico, existencial. Como quem finalmente chega ao fim de um caminho longo demais. À noite, depois de colocar meu filho para dormir, sentei sozinha na sala escura. Pensei em tudo o que tinha sido dito. Em tudo o que nunca seria. Não senti pena. Não senti ódio. Senti liberdade. Porque naquele dia ficou claro para todos, inclusive para ele, que não havia mais para onde fugir. E o que vem depois da queda é sempre definitivo. Eu não estava no tribunal quando a sentença foi lida. Escolhi estar em outro lugar. Uma decisão consciente. Não havia nada ali que eu precisasse ver para acreditar. A justiça, quando finalmente chega, não precisa de testemunhas emocionais. Soube pela manhã. Condenação em primeira instância. Perda de direitos administrativos. Bloqueio definitivo de bens ligados às fraudes. Processos paralelos ainda em curso. Li cada linha como quem lê um relatório técnico, sem pressa, sem tremor. Ele tentou recorrer, claro. Todos tentam. Não por esperança real, mas por hábito. O poder vicia até quando já não existe. Recebi uma ligação dele no fim da tarde. Número desconhecido. Atendi. Eu não tenho mais nada, disse sem introdução. A voz estava vazia, não dramática, apenas oca. Isso não é verdade, respondi. Você ainda tem consequências. Silêncio. Eu nunca pensei que você faria isso comigo. A frase saiu fraca, infantil. Eu fiz comigo primeiro, respondi, durante anos. Ele respirou pesado, como se quisesse dizer algo maior, algo final. Não dei espaço. Nosso filho está bem, acrescentei. É a única coisa que importa agora. Desliguei. Naquela noite, organizei documentos antigos. Não por necessidade legal, mas por ritual. Descartei papéis que já não tinham poder sobre mim. Guardei apenas o essencial. O que contava a verdade sem ruído. Olhei meu reflexo no espelho do quarto. Vi marcas que não existiam antes. Não no rosto, mas no olhar. Um tipo de firmeza que não pede permissão. A sentença não foi vingança. Foi reflexo. Ele viu, finalmente, quem tinha sido. E eu vi quem eu tinha me tornado. Restava apenas um capítulo, não sobre ele, mas sobre mim. A vida não voltou ao normal. Ela seguiu. Essa foi a maior diferença. Meses depois, meu nome já não aparecia em lugar nenhum. Não porque tivesse sido apagado, mas porque não precisava mais ser citado. Os processos seguiram seu curso. Recursos, negativas, prazos. Tudo previsível. Tudo distante. Ele desapareceu do noticiário como alguém que deixa de ser relevante antes mesmo de ser esquecido. A empresa foi vendida em partes, fragmentada. O que restou virou estudo de caso. Um exemplo silencioso de como estruturas caem quando são sustentadas por mentiras bem vestidas. Eu continuei. Voltei a trabalhar com outro ritmo, outros critérios. Escolhi causas menores, pessoas que não tinham palco, mas tinham razão. Descobri que o poder mais estável é aquele que não precisa ser exibido. Nos fins de tarde, buscava meu filho na escola. Caminhávamos devagar. Falávamos de coisas simples. Ele nunca perguntou detalhes. Crianças não precisam de versões completas, precisam de segurança. E eu ofereci isso. Às vezes, à noite, pensava na mulher que saiu daquele salão vestida de branco. Tão silenciosa, tão subestimada. Não senti pena dela. Senti respeito.
Ela fez o que precisava ser feito sem se perder no processo. Não reconstruí minha vida como quem compensa uma perda. Reconstruí como quem finalmente escolhe. Não houve perdão formal. Não houve pedido aceito. Não houve reconciliação. Houve encerramento. Aprendi que algumas histórias não terminam com aplausos. Terminam com o espaço, com o ar, com a sensação clara de que ninguém mais decide por você. Hoje, quando penso em tudo, não penso nele. Penso no dia seguinte. Porque vencer não foi vê-lo cair. Foi acordar sem medo.